consumo de castanhas associado a carboidratos pode reduzir a absorção desse carboidrato no sentido do pico ser mais suave da glicemia? Essa Vamos associação lá. pode ser uma cartada ou um coringa, uma carta na manga para quando você for consumir um carboidrato mais refinado? E aqui a voz do médico vascular lembrando do perigo que são os picos de glicemia muito altos ao longo de uma vida, que levam picos de insulina, que é aquele hormônio que o nosso pâncreas produz para lidar com a glicemia alta. A insulina por si só gera reação inflamatória, exaure o pâncreas, tem uma série de consequências desses picos muito altos e durante muito tempo. Então, pergunta muito boa. Parabéns aqui a quem mandou. Depois vamos saber Certo. quem foi. Vamos lá, para a gente tentar esclarecer primeiro o que é o pico glicêmico, né? Isso aí é índice, é carga glicêmica. Vamos lá, pico glicêmico. Ele acontece quando você se alimenta, né? E qual é a velocidade que esse alimento vai provocar um aumento na sua glicemia no sangue. Né? A glicemia aumenta pela presença de carboidratos na circulação. Quando você metaboliza o carboidrato, ele vira glicose. A glicose vai diretamente para o sangue. Não é só o carboidrato que vira glicose, né? Pela neoglicogênese, a gordura e a proteína também pode virar glicose, correto? Perfeito. Aí é o seguinte, quando você come um produto, né, que tem carboidrato, que tem gordura associada a um produto que tem carboidrato, Deixa eu voltar aqui, que chegou uma mensagem que eu fiquei desatenta. Quando o alimento é rico em carboidrato, né, ele tem uma absorção, a digestão mais rápida. Mas quando você associa esse carboidrato à proteína e à gordura, que tem uma digestão, a digestibilidade mais lenta, você consegue diminuir esse pico glicêmico, porque a digestão está mais lenta. Então, é uma estratégia. Eu gosto particularmente de botar em lanches, misturar, por exemplo, frutas secas com oleaginosas. Só que tem um detalhe, né? Com que tipo de carboidrato que você está associando? Porque se for um carboidrato de absorção rápida, né, como, por exemplo, o mel, ou como, por exemplo, a melancia, que causa um aumento do índice glicêmico muito alto, ou, por exemplo, uma laranja, que também causa um aumento glicêmico muito alto. Então, não vai ser a oleaginosa que vai segurar, vamos dizer assim, esse pico glicêmico, né? Então, por que as oleaginosas são funcionais? Porque ela tem muito mais gordura do que açúcar, do que carboidrato. Então, a digestão dela é mais lenta. Mas não significa que o carboidrato não vai ser absorvido. Entendeu? Então, às vezes, uma preparação, quando tem os dois ingredientes, pode ficar uma composição mais calórica. A gente usa muito para atletas isso. Gosto muito para usar na recuperação de triatletas, que fazem 3 modalidades de exercício, né? Às vezes até no mesmo momento. Ciclismo, corrida e natação. Então, é um bom repositor energético. Né? Mas para uma rotina de alimentação saudável também cabe. Agora, se for emagrecimento, a gente tem que ter cuidado. A depender, porque se for um carboidrato que seja rico em fibras, por exemplo, uma maçã com casca, então a fibra por si só já vai diminuir esse papel. Isso, a absorção, a rapidez com que aquele alimento é absorvido. Então, as oleaginosas vão assim, potencializar esse efeito, dando saciedade e diminuindo, né, essa questão da digestibilidade. Né? Mas se for um carboidrato que é de fácil absorção, então a oleaginosa não vai conseguir dar esse efeito. Mas só para vocês entenderem. E aumenta a caloria. Acaba não funcionando para emagrecimento. E acaba gerando um maior valor calórico aquela porção. Eu tinha umas colegas que elas faziam, o esquema era mais ou menos assim, elas tentavam manter uma alimentação saudável, aí numa situação, por exemplo, vamos nos encontrar num café no meio da tarde e ela vai comer um pedaço de torta doce ou uma torta salgada, um aporte não convencional de algo que não está na rotina, mas que vai acontecer. E vai acontecer no meio de uma tarde, onde ela estava da hora do almoço até aquele horário sem comer nada. Aí, quando ela sentava na mesa, ela carregava na bolsa sempre umas 3 castanhas do Pará, ou qualquer oleaginosa ela tinha. E aí, antes dela ingerir a torta, como se quebrasse aquele o ciclo. 2, 3 horas, ela comia uma castanha, e aí, antes do doce, ela comia como se aquilo fosse ajudar.
óbvio, ela vai comer o doce, mas ela achava que a castanha associada àquele carboidrato, aquela glicose, ela iria ser, o pico dela ia ser um pouco mais generoso do que se fosse sozinha. Se fosse Não, mas eu vou explicar isso bioquimicamente falando, tá? Fisiologicamente, a gordura vai dar mais saciedade. Então, o fato dela comer 3 castanhinhas aí, antes, né, de uma refeição, né, talvez vai tapear a fome dela. Talvez isso faça com que ela coma metade do pedaço da torta e não a torta inteira. Se for neste caso, Sim. aí tem um efeito bacana. Mas comer 3 castanhas e acrescentar a fatia de torta toda, não vai mudar. Não muda nada. Não. Aí deixa eu falar. O que é que acontece? Uma torta, por exemplo, ela é uma torta que não seja salgada, uma torta doce, né? Ela é basicamente, né? A maior parte dela é carboidrato. Então, o que é que acontece? Você ingeriu o carboidrato, imediatamente, dentro de 15 minutos, aquele carboidrato já virou glicose e vai para a corrente sanguínea. Quando a glicose está alta na corrente sanguínea, o nosso cérebro libera dopamina, aquela sensação de prazer maravilhosa. Associado a isso, tem um aumento, um pico de insulina. O que a insulina vai fazer? Pegar esse excesso de glicose, levar para o músculo usar como fonte de energia, certo? Mas quando a insulina está alta, bem alta, justamente para captar mais rápido essa glicose, o que é que acontece? Se a insulina está alta, é porque está tendo oferta de glicose com facilidade. Então, o corpo não tem o porquê queimar gordura como fonte de energia. Então, a queima de gordura é reduzida. Por isso que a gente fala que a insulina ela é lipogênica. Ela costuma acumular, ela favorece o acúmulo de gordura, a insulina. Porque quando ela está alta, não tem porquê ter queima, porque ela está alta porque tem muita glicose. Muita energia dando sopa. Imagine 3, 4 a 5 picos de glicose por dia ao longo de anos consecutivos. Estagnar a queima de gordura, né? É o significado disso. Aí presta atenção. Pâncreas, né? E haja pâncreas, coitadinho. Pois é, suando para produzir insulina, né? Então, quando a insulina está alta, também o que é que vai acontecer? Rapidamente essa glicose que estava disponível vai para a musculatura para ser usada como fonte de energia. Então, rapidamente também tem um declínio da glicose presente no corpo, certo? E o que é que vai acontecer? Se diminuiu a glicose, eu preciso comer de novo. O corpo emite sinais que eu preciso comer de novo, né? Então, a hiperinsulinemia... O que pouca gente lembra, só um parênteses aqui, né? Por que é que o aperitivo, quando você vai... Uma entradinha do almoço é pão, né? Você come pão para quê? Né? Parece que você come o carboidrato e dá vontade de você comer mais, né? Exatamente. Mas é exatamente esse ciclo aí que eu expliquei, né? Aumenta a glicose, aumenta a dopamina, aumenta a insulina. Aumentou a insulina, a glicose cai rapidamente, o corpo manda sinais que precisa comer de novo. Então isso vira um ciclo vicioso. Certo? Então, por isso que devemos evitar picos glicêmicos, para não ter picos insulínicos. Se tem glicose, tem insulina, né? Então, a gente tem que evitar esses picos. Eles sobem juntos, né? Pra poder... Exato, porque é um para compensar o outro. Rosinha, não, você não está ferrada, Rosinha. O ponto de partida é entender isso, porque parece uma coisa que é simples, mas, assim, na verdade, é simples o ciclo. A Carol botou aqui, explicou de maneira brilhante. E essa coisa simples, quando não compreendida, ela gera uma série de consequências ao longo da vida e que a resposta está também. Existe um caminho de volta. Se você entende isso, não é que essa torta você nunca mais vai comer, mas você vai entender exatamente o que significa a torta, o que significa o pão. Se esse dia que as amigas se reuniram para comer uma torta, o café da manhã tinha que ter pão, o almoço tinha que ser um prato com arroz, feijão, farinha, batata, e só aí já foi 4 carboidratos. Quer dizer, então, se você entende isso de maneira inteligente, de maneira sem neura, você consegue viver uma vida feliz.